e não acha. E aí o sofrimento começa. Mas eu estou tentando fazer tudo. Eu já fiz de tudo para resgatar o meu casamento. Eu já fiz de tudo para ele mudar. Eu já fiz de tudo para a gente acertar. Eu já fui ao pastor Mauro. Eu já fui ao pastor Josué Gonçalves. Eu já fui ao Malafaia. Já fui em todos os lugares. Falei com várias pessoas. Tudo que eles falaram, eu tentei fazer, mas não consegui chegar a uma conclusão. Não achei como resolver o problema. Meus irmãos, se a gente procura, usando a nossa própria luz, o nosso achismo, não, mas olha só, isso aí eu não admito. Isso eu não vou perdoar. Isso não tem volta. A palavra de Deus diz que pelo conhecimento, lembram quando nós falamos desse passado sobre esse tema? Pelo conhecimento, os seus cômodos, os nossos cômodos da nossa casa, se enchem do que é precioso e agradável. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Mas eu sou uma pessoa muito esclarecida. Eu vou tentar resolver esse problema da melhor maneira. Eu não preciso de nenhuma candeia. Eu vou detectar onde é que está o problema. Vou tomar as medidas corretivas. Vou sanar o problema e depois eu vou tomar medidas preventivas para que isso não mais aconteça. Parece um auditor da NBR ISO 9000 fazendo auditoria de qualidade, onde você detecta uma não conformidade, registra o problema, solicita uma ação corretiva e depois uma ação preventiva. Tudo daqui, da minha inteligência. Meus irmãos, a candeia é o símbolo da palavra de Deus. Nós precisamos iluminar as nossas mentes, os nossos corações, os nossos relacionamentos com a luz emanada da palavra de Deus. Irmão, tem uma profecia para o seu casamento. Meu irmão, eu te agradeço. Todas as profecias que Deus queria que eu soubesse estão na Bíblia. Eu agora tenho a responsabilidade de profetizar estas profecias. Lâmpada para os meus pés. Alguém já deve ter passado pela experiência de andar numa total escuridão, onde você não enxerga o seu próprio pé. E você fica receoso. Você fica assim, tentando ver se não está água, lama, alguma coisa. Você não está enxergando. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. E luz para o meu caminho. O caminho para se reencontrar as dracmas perdidas no nosso casamento precisa ser iluminado pela candeia, a palavra de Deus. Em terceiro, o que a gente tem que fazer? Não ser apenas eficiente, sermos eficazes. A mulher, ela não foi procurar fora de casa. Ela sabia que a dracma não havia sido roubada. Não entrou ninguém, ela estava em casa. Talvez ela tenha acabado de conferir as 10 dracmas, sem sair de casa. Daqui a pouco, quando ela foi guardar, só tinha 9. Esbarrou, não percebeu. Uma coisa ela tinha certeza: ninguém entrou lá para tirar. Não houve interferência. Ela teve força e coragem para mexer e remover do lugar muita coisa dentro de casa. Às vezes a gente quer colocar responsabilidade em terceiros. Ô, meu irmão, o que está acontecendo? O irmão está assim, meu casamento não está bem. O que houve? A gente se gosta, a gente se ama. Mas ultimamente, tantos problemas, tantas coisas. Eu acho que isso aí está interferindo. Será, meu irmão? Meu irmão, procure dentro de casa.
perdeu alguma coisa do seu casamento, procure dentro de casa. A gente quer culpar os familiares, terceiros, aquela parentela dela lá, não dá para conviver, vou ter que me separar. A gente sempre briga, não pode se reunir, que tem sempre um quebra-pau. Meu casamento está sendo destruído pela família dela. Eu não deveria ter me dedicado tanto ao trabalho como me dediquei. Trabalhei demais, não tinha tempo, tinha que estudar. Foi isso que destruiu o nosso casamento. Ele não lembra que para trabalhar demais, estudar demais, ele não discutiu aquela comunicação para ver, né? E aí, está tudo bem? Está faltando alguma coisa? A esposa, aos poucos, foi se sentindo abandonada, porque a valorização nunca era para ela. Era para o final de semana, que ele tinha que ter um lazer. Para o trabalho, ele trabalhava 16 horas por dia. Para os estudos, para fazer a pós-graduação. E aí, o culpado de tudo são esses aspectos aí. E não o fato de não terem acertado isso antes. A gente quer apontar outras causas externas. Crise política. Nossa, está difícil. Conversei há pouco tempo com o irmão falou assim, depois que eu fiquei desempregado, meu casamento não tem sido mais o mesmo. Eu fiquei imaginando, eu sei que realmente um homem, quando é privado do seu trabalho, da sua condição de provedor, né, isso aí o deixa para baixo, o deixa deprimido. Mas isso não é motivo, meus irmãos. Pode ser uma explicação. A gente pode ser surpreendido, mas a gente não pode ficar desesperado. Paulo diz isso. Enfermidades. Ora, no momento da enfermidade, é nessa hora que a união entre os dois tem que se prevalecer. Tanto dele para com ela, como dela para com ele. Afinal de contas, se tornaram um. E agora eu vou justificar que por causa da enfermidade, meu casamento acabou. Problemas financeiros, estou endividado, não aguento mais. Já falei, ela gasta, também gasta. Problema sério. Desemprego. Tudo isso, meus irmãos. Procure dentro de casa. Acenda a candeia e procure dentro de casa. A solução começa quando primeiro reconhecemos e identificamos nossas próprias falhas. E assumimos a culpa de que fomos nós mesmos que perdemos a dracma dentro de nossa própria casa. Se a gente não reconhecer isso, a gente vai ficar eternamente culpando até Satanás. Quando, na verdade, muitas das vezes, ele não teve nem coparticipação. Não precisou. Nós mesmos tornamos a nossa casa, o nosso casamento, no inferno. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Mas esse texto aí é para ser assim. Mas a fundamentação e a consolidação desta verdade aqui, ela serve em qualquer situação. Estou com um problema? Meu casamento está mal? Mulher, examine-se, pois, a si mesmo. Marido, examine-se, pois, a si mesmo. Por que você repara no cisco que está no olho do teu marido, da tua esposa, e não se dá conta da viga de maçaranduba que está no seu próprio olho? Porque é fácil acusar. Esse é um dos maiores artifícios de Satanás. Meus irmãos, quem é o acusador das nossas vidas? Quem é, meus irmãos? Jesus acusa você? Deus te acusa? Quem te acusa? Quando eu acuso minha esposa, eu faço parceria com quem, meus irmãos? É simples. Não estou falando nenhuma
atrocidade, de uma besteira. Estou sendo sensato, interpretando com bastante sobriedade o que a palavra de Deus disse. Procure atentamente, meus irmãos. Qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não procura atentamente? Não basta procurar, é preciso procurar com atenção. Não podemos desanimar diante das dificuldades, porque a gente tem que concentrar a busca, ainda que tenhamos que nos abaixar para procurar. Meus irmãos, eu confesso, a minha compreensão física hoje, quando cai alguma coisa, eu penso 2 vezes se eu vou deixar aquilo ali embaixo ou se eu vou abaixar para pegar. Isso eu estou falando fisicamente, mas às vezes espiritualmente, emocionalmente, a gente faz a mesma coisa. A gente não quer abaixar, a gente não quer remexer. Não podemos ser omissos nem acomodados, preferindo sempre encontrar explicações para as perdas ao invés de investir tempo na busca do que se perdeu. Aí a gente vê um ou outro reclamando aí, porque não tem mais isso, meu casamento está assim e tal. O tempo que está falando isso, podia estar procurando lá. Onde é que eu errei? O que eu preciso fazer? Não podemos ter medo de mexer em algumas coisas já sedimentadas. Tem umas coisas que já estão endurecidas, encobertas. E não podemos ter medo do desconforto que essa busca vai produzir. Porque em algumas situações ela é necessária. Senão, o casamento vai por água abaixo. Não podemos desistir de procurar o que se perdeu em nossa vida, em nosso casamento, em nosso lar, pois os incômodos, os trabalhos da busca serão incomparáveis com a alegria do reencontro. Quem aqui no momento em que estava fazendo alguma inscrição, precisava levar um documento, não tem aquelas situações em que você guarda tão bem guardado que depois você não lembra do que você colocou? E aí você fica desesperado, meu Deus do céu, eu vou perder, eu não consigo achar minha certidão de casamento, eu não consigo achar o PIX, eu não consigo achar a carteira do Caixa Econômica, como é que eu vou pegar o fundo de garantia? Aí você fica desesperado, aí você começa a revirar, revira, aí na primeira coisa você diz assim, procurei tudo, não está aqui em casa, mas tá, você passou várias vezes por ele. Mas nada se compara, depois de todo esse desespero, quando você vira e você... achei. Para que faça isso, meus irmãos, é preciso fazer igual aquela mulher. Varrer. Varre. Qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não varre a casa? Vejam a maneira como o texto está. Ele está dizendo que é mais ou menos assim. É impossível que uma mulher que perca 10 dracmas, uma das dracmas, na casa dela, não vá varrer a casa. Aqui, ó. Qual é a mulher que, possuindo 10 e perdendo uma delas, não varre? Como se fosse assim. Não existe. É impossível. E a gente precisa varrer. A mulher levantou muita poeira. Já viu quando a gente mete a vassoura para valer? Quando a gente olha assim, é um poeirão, né? Ela teve iniciativa, enfrentou o desconforto da desinstalação, jogou móvel para um lado, varreu para lá, jogou móvel para o outro lado. E ela deve ter feito uma setorização. Vou começar nesse canto, que quando chegar aqui no final eu vou achar. Precisamos varrer do nosso casamento tudo aquilo que tem contribuído para a perda das dracmas preciosas. Precisamos varrer os ciúmes, porque onde há ciúmes, espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. O amor é forte como a morte, mas o ciúme, é duro como a sepultura. As suas brasas são brasas de fogo com veementes labaredas. O amor é muito paciente e bondoso, e nunca invejoso ou ciumento. Varra também, meus irmãos, a mentira, porque o Senhor odeia o lábio dos mentirosos e se deleita com os que falam a verdade, porque o mentiroso não permanecerá na presença de Deus. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade à sua esposa, ao seu marido, pois todos somos membros de um só corpo. Varra a infidelidade, meus irmãos. Ouviste o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, disse Jesus, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela.
Comportemo-nos com decência, não em imoralidade sexual e depravação, pois fazê-lo seria vergonhoso, crime merecedor de julgamento. Varra as críticas. Afaste das tuas bocas palavras perversas, porque há palavras que ferem como uma espada. Quem é cuidadoso no que fala evita muito sofrimento. A língua tem um poder sobre a vida e sobre a morte. O Senhor se agrada das palavras ditas sem maldade, pois por suas palavras vocês serão absolvidos, e por suas palavras serão condenados. Varra as brigas. Marido, ame cada um de vós a sua esposa e não a trate com grosseria, de modo que vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra. Essa honra aqui, quando você vai buscar a origem da palavra, é uma honra dada a rainhas, a soberanas, como parte mais frágil e co-herdeiras do dom da graça e da vida, porque ela, assim como eu, é co-herdeira da graça de Jesus. Ela não é inferior, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Talvez tenhamos orado e não tenhamos recebido as respostas que gostaríamos, porque não estamos cumprindo o que aqui está escrito. Varra o silêncio também. Está pensando uma coisa? A melhor coisa é eu ficar calado. É a melhor coisa que eu faço. Aí não brigo, não critico, né? Aí vai, estratégia boa, né? Ó, entra no mundo e sai calado. Meu irmão, como duas lâminas de ferro ficam mais afiadas quando são esfregadas uma contra a outra, dois amigos, dois cônjuges que discutem seus problemas com sinceridade acabam mais amigos e mais maduros que antes. Que as suas conversas sejam sempre agradáveis e de bom gosto, e que vocês saibam também como responder a cada pessoa. Meus irmãos, varra a interferência perniciosa e alheia de não cristãos.